Olá, meu nome é Alexandre Daniel do canal Alexandre e hoje nesse fundo diferente eu vou falar para você sobre o jornalismo, a história do telejornalismo na televisão brasileira. Antigamente o jornalismo era feito igual rádio, onde o apresentador lia as notícias. Lia as notícias. As primeiras notícias eram lidas diante da câmera, mas logo se notou a importância do apresentador, com a sua aparência, a sua expressão facial e a sua entonação. O telejornalismo surgiu na TV Tupi, claro, e surgiu no dia 19 de setembro de 1950, um dia depois da inauguração, que a TV Tupi transmite o primeiro telejornal do Brasil, Imagens do Dia, que mostram imagens dos acontecimentos daquele dia, do comando com Maurício Loureiro Gama. Ele durava o tempo necessário, ele não tinha um tempo de duração fixo, ele tinha um tempo que era necessário para os acontecimentos daquele dia. Poderia durar mais ou menos de acordo com as notícias. E na rádio fazia sucesso o repórter Esso, na televisão em 1º de abril de 1952, apresentando 33 minutos de duração. O gaúcho Gontijo Teodoro comandava o programa e ficou por 18 anos no ar, sendo uma referência para aqueles jornais que estavam surgindo na televisão. Então o Repórter Esso foi um jornal muito importante para a realização da televisão brasileira. Ele era de rádio e migrou para a televisão. Os profissionais não estavam ambientados com a televisão. E os equipamentos para gravar e transmitir imagens não eram não estavam transmitindo imagens muito boas. O telejornal não era interessante no começo. Isso porque os textos tinham poucas imagens. E chegavam 12 horas de atraso quando davam suporte à notícia. E todos os telejornais eram parecidos. Uma cortina de fundo, uma mesa e uma cartela com o nome do patrocinador. Até início da década de 60, os jornais da televisão apostavam muito mais no locutor. Não tinha esses videotapes, esses VTs, essas reportagens. Eram imagens com o locutor no fundo. Na década de 60, daí sim o telejornalismo ganhou mais destaque. Na TV Excelsior foi o jornal de vanguarda. Os jornalistas eram os produtores do jornal e na sua apresentação havia cronistas especializados de cada editoria. A qualidade da seleção das imagens, o texto dinâmico e o formato que diferenciava dos outros telejornais fizeram o jornal de vanguarda um grande sucesso de audiência. Por seu formato inovador, o programa recebeu em 1963 o reconhecimento internacional. Mas por esbarrar em questões da ditadura militar, o jornal foi encerrado, foi tirado do ar por causa da censura. Mas estava se construindo no Brasil um sistema de integração nacional. No decorrer da ditadura, houve grandes investimentos tecnológicos na área, a exemplo do pioneiro sistema de transmissão de satélite, o micro-ondas da Embratel. Assim, foi criado o Jornal Nacional, importado do jornalismo clean americano. Todos os outros telejornais da Globo têm o comprometimento com a cartilha americana. O primeiro telejornal a fazer a integração nacional foi o Jornal Nacional, em 1969, unindo o Brasil de norte a sul com o satélite Embratel. Para driblar a censura militar, os jornais eles colocavam muita reportagem internacional. Isso mesmo. A situação de patrulha rígida somente ia começar a mudar no início dos anos 80. E assim, Fernando Barbosa Sobrinho transformou o programa semanal da TV Tupi, Abertura, em um marco desse novo tempo, como tinha atração exilados políticos pela força do regime militar. O programa tinha uma audiência muito grande no estilo jornalístico, mas acabou desaparecendo com a falência da TV Tupi nos anos 80. Também na década de 80, a Bandeirantes também investiu muito em jornalismo com o Canal Livre.
Mediado por Roberto Dávila, também passaram pelo programa Marília Gabriela e Silvia Popovic. O Canal Livre tinha também a participação de Sargentelli em off. Em tempos que a censura ainda não tinha acabado, pelo menos na prática, o Canal Livre levava semanalmente uma entrevista do ambiente político. A Globo aumentava muito a sua grade de jornalismo. Tinha Jornal Hoje, Jornal da Globo, tinha Bom Dia Brasil, depois Bom Dia em cada região do país, as praças, os locais. A Globo investia muito em jornalismo que aumentava o seu lucro. Ainda na década de 70, a Globo criou o Globo Repórter, que em linguagem jornalística aprofunda assuntos que não tinha espaço necessário para detalhes nos telejornais da emissora, principalmente do Jornal Nacional. À medida que a censura ia perdendo força, no início da década de 80, outros programas jornalísticos marcavam seu tempo na história, como Vox Populi, na TV Tupi, na TV Cultura, Encontro com a Imprensa na Bandeirantes e Diário Nacional na TV Record, entre os programas de entrevistas e debates. E o telejornal estava mais se aproximando do telespectador, onde os apresentadores chamavam a reportagem e entrava, até reportagens internacionais entravam no jornal. O estilo do jornal se aproximava cada vez mais do modelo americano. Era uma bancada de apresentadores que iam chamando as reportagens. A maioria dos primeiros apresentadores de telejornal veio do rádio. A chegada do videotape permitiu que as emissoras colocassem dinamismo em seus telejornais, que chegavam ao público com linhas mais interessantes e completas. Já no SBT, o Silvio, no finalzinho da década de 80, mudou o jeito de jornalismo na emissora, contratando naquele tempo Marcos Wilson, Luiz Fernando Imediato e Boris Casoy. O SBT investiu na modernização dos equipamentos e do formato e trouxe o âncora no Telejornal Brasil, TJ Brasil, com Boris Casoy. Ele não só apresentava, mas também dava opinião no jornal TJ Brasil. No começo de 1990, o SBT também investiu no Aqui e Agora, um jornal policial. Era a primeira vez que a gente via a câmera nervosa, que fazia os acontecimentos mais populares. Isso o Silvio se inspirou num jornal da Argentina. A presença de jornalistas no comando dos programas foi determinante na força do telejornalismo, mais do que das vozes e pessoas bonitas. E também tinha vários outros jornalismos, não só jornalismo de bancada, mas tinha o jornalismo investigacional, investigativo, que até hoje o Roberto Cabrini faz no Conexão Repórter. Tem um jornalismo mais mistura de entretenimento, que é o Fantástico, o Domingo Espetacular. E agora o jornalismo ganhou forças nos últimos tempos com a pandemia, que conseguiu mais com a internet. Foi um aliado do jornalismo à internet. E o que nós esperamos disso? O jornalismo está presente na televisão brasileira desde do segundo dia de transmissão, dia 19 de setembro. E cada vez mais o jornalismo vai ganhando força na casa das pessoas. Até agora tem vídeos, quando você perde uma reportagem, vai no aplicativo, vai no YouTube. E também a gente não pode esquecer de mostrar que tem agora, desde a década de 90, com a Globo News, tem Band News, Record News, e agora tem a CNN. Então, cada vez mais tem canais de jornalismo só para jornalismo. E assim terminamos a nossa história com os principais fatos. Também não posso perder de esquecer que a Record também investe muito no jornalismo. Perder a oportunidade que a Record também investe em jornalismo. Todas as emissoras têm muito grande cobertura de jornalismo. E nós voltamos no próximo vídeo. Tchau!